No programa Raio X de hoje, você vai conferir uma entrevista exclusiva a respeito da síndrome de Guillain-Barré. Quem conversou com a gente foi o neurologista Dr. Aquiles Ribeiro, que ele vai falar a respeito das causas, sintomas e tratamentos. E para complementar a nossa entrevista, conversamos também com a superintendente da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, Leia Costa, que fala a respeito de onde você se dirigir caso sinta algum dos sintomas da síndrome. Tudo isso e muito mais você confere agora. Converso com o neurologista Dr. Aquiles Ribeiro, que vai nos esclarecer sobre a síndrome de Guillain-Barré, que tem atingido alguns estados do Brasil, inclusive aqui no Maranhão, onde 14 casos foram registrados, infelizmente tendo 3 óbitos. Olá, Dr. Aquiles, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. É um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. A satisfação é minha. Nós que agradecemos. Dr. Aquiles, fale para os nossos telespectadores o que é essa síndrome. Bom, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica, uma doença imunológica, uma doença autoimune, que tem algumas particularidades clínicas importantes, que do ponto de vista neurológico, ela se apresenta como uma fraqueza motora, uma fraqueza que envolve os membros inferiores e superiores de forma ascendente, né? Isso no curso de instalação de mais ou menos 2 semanas, essa fraqueza motora progride, podendo comprometer os músculos da respiração, o que torna, portanto, uma doença de uma gravidade muito importante. O diagnóstico clínico neurológico é feito após a constatação dessa fraqueza motora, que se segue a um quadro infeccioso prévio, né? Essa infecção pode ser provocada por um vírus, por uma bactéria, mais comumente por vírus, se manifestando inicialmente comprometendo o aparelho respiratório ou o aparelho digestivo, para depois, numa extensão, comprometer o sistema nervoso periférico, envolvendo todos os nervos, daí porque a fraqueza motora que impede a deambulação e a movimentação normal do paciente. Doutor Aquiles, e o que causa essa síndrome? Essa síndrome, primeiro, ela é uma doença que tem uma incidência rara. Para você ter uma ideia, os dados mundiais se referem como uma incidência de 2 casos para uma população de 100 mil habitantes, para cada 100 mil habitantes. Então é uma doença de manifestação rara, mas que em surtos de grandes infecções, como nós tivemos agora, surtos de uma doença viral no Brasil, particularmente no Nordeste do Brasil e aqui no Maranhão também, aí há um aumento da incidência dessa doença. Ela não é uma doença nova, não, já é uma doença antiga, não é isso? É uma doença antiga, né? Pelo fato de ser rara, o diagnóstico às vezes é confundido, porque ela tem um caráter assim extremamente diferenciado, porque ela pode ser uma doença que a gente chama autolimitada, que às vezes o paciente tem a doença, se cura sem a intervenção do médico. E de outro lado, ela pode comprometer gravemente o paciente e levar a óbitos, como os que ocorreram aqui no Maranhão, exatamente por envolver os músculos respiratórios, e esses pacientes, quando não assistidos em unidades de terapia intensiva, podem evoluir para óbito por insuficiência respiratória. Então, um paciente entrando no hospital, dando entrada no hospital, e se for diagnosticado a síndrome de Guillain-Barré, ele imediatamente já vai para o centro de terapia intensiva? Não. O caso é acompanhado do ponto de vista clínico. Eu coloquei que tem pacientes que têm uma forma leve, branda, que passa até despercebido do diagnóstico clínico e neurológico. Cada caso é um caso. Mas existem aqueles que evoluem gravemente, né? E nesses casos eles precisam de um cuidado, de uma assistência intensiva,
E, naturalmente, bem cuidados, esses pacientes, passado aquela fase aguda da doença, em que ela é tratada, existe um tratamento específico, graças a Deus nós temos possibilidades de instalações em UTIs, e o governo federal disponibiliza a imunoglobulina humana, que é a medicação que se usa nesses casos, os pacientes devidamente preparados, e nós conseguimos uma melhora assim, muito importante, uma melhora, uma vez instituída a terapêutica, os pacientes têm uma melhora muito grande e se beneficiam com isso. Mas às vezes esses pacientes apresentam intercorrências clínicas, por exemplo, pneumonias, sepsemias, pacientes graves, pacientes debilitados, imunodeprimidos, como a gente costuma chamar. Esses pacientes têm uma gravidade maior e morrem, falecem por comprometimento. Devido à imunidade já está baixa, né? Por chamadas infecções intercorrentes. E esses pacientes sofrem e falecem por conta disso. Mas, na verdade, a síndrome de Guillain-Barré, quando bem cuidada e bem assistida, os pacientes saem, têm uma resposta satisfatória. Em torno de 70% dos casos tem uma recuperação completa, para você ter uma ideia disso, né? Alguns sobrevivem com sequelas motoras, mas que a longo prazo, com a fisioterapia, eles se recuperam, né, grandemente. Num percentual muito pequeno, apresentam sequelas motoras e outras sequelas, mas a grande maioria, felizmente, tem uma recuperação pronta e completa. Então pode-se dizer que a síndrome ela é um vírus que fica alojado no nosso corpo, é isso? Não é um vírus. O gatilho para desencadear, para o paciente apresentar a síndrome de Guillain-Barré, é uma infecção. Essa infecção se instala em um organismo já debilitado, né? E o organismo vai tentar se defender desse quadro infeccioso, né? E nesse mecanismo de defesa, esse paciente, o organismo desse paciente, vai desenvolver agentes que vão comprometer uma defesa que vai agir contra a bainha dos nervos periféricos. Porque quem está assistindo a gente pode até ter essa dúvida, achando que possa ser um vírus. Não é o vírus que causa a doença. O vírus é o gatilho, né? Como existem casos que você não identifica a infecção, mas o paciente apresenta a síndrome de Guillain-Barré. 70% dos casos, o gatilho o mecanismo de desencadeamento da doença é uma infecção. Mas em 30% dos casos, o paciente apresenta um quadro infeccioso, de uma febre, que você não identifica o agente dessa febre, e ele desenvolve uma síndrome de Guillain-Barré. Então, como saber que está com essa síndrome? O que a pessoa sente? Aí o paciente apresenta fraqueza motora, porque nem todos os pacientes que têm um quadro febril têm fraqueza, né? Então você tem uma febre, pode ter tosse, né, dor de garganta, dor de ouvido, uma diarreia infecciosa, um quadro infeccioso. Mas se esses pacientes, junto com esse quadro infeccioso, desenvolvem uma fraqueza, eles ficam paralisados dos membros superiores e dos membros inferiores. Uma fraqueza que pode ser completa ou incompleta. Então, nem todo paciente que tem infecção tem fraqueza motora. Nesses casos, chama a atenção, aí o neurologista faz o exame e vai encontrar uma série de alterações neurológicas. O diagnóstico é clínico. E você tem alguns exames, basicamente 2 exames, que confirmam esse diagnóstico. Primeiro é um hemograma que vai dizer o tipo de infecção, se é bacteriano, se é viral. E depois, o exame do líquido da espinha, que tem uns achados que caracterizam, né? E um exame que se chama eletroneuromiografia.
Ele serve para quê? Para confirmar o diagnóstico. Eles têm algumas alterações específicas que nós podemos dizer, olha, aqui se trata de uma síndrome de Guillain-Barré. Ou, aliás, está confirmada uma síndrome de Guillain-Barré. E quanto tempo a pessoa fica debilitada? Pois é. Esses pacientes, em 1 ou 2 semanas, eles estabilizam o quadro, eles evoluem e definem o quadro. Ou ele vai ficar com uma paralisia completa ou uma paralisia incompleta. Ele consegue ter alguns movimentos. Ou ele fica totalmente paralisado, envolvendo até a musculatura da deglutição, a musculatura da respiração, e nos casos mais graves. Uma vez constatado isso, esse paciente você faz o diagnóstico clínico. Então, esse paciente tem uma clínica da síndrome de Guillain-Barré. Então, como é que nós vamos comprovar isso? Primeiro, a gente vai fazer o exame clínico e constata os reflexos estão abolidos, ele fica com uma paralisia flácida, que você chama, totalmente mole, flácido. E aí nós vamos fazer a punção do líquido da espinha. Esse líquor tem algumas características que confirmam esse diagnóstico. E o outro exame, se a gente dispõe, se o hospital dispõe, é a eletroneuromiografia, que também confirma. Mas às vezes só o líquor é suficiente, outras vezes só o diagnóstico clínico. Depois que o médico dá alta para esse paciente, ele fica com alguma sequela? Isso que nós colocamos já, né? Esses pacientes, 70% deles têm uma recuperação completa. Os 30% dos restantes, eles podem ter algumas sequelas leves, algumas sequelas mais graves, mas quase sempre todos os pacientes têm uma recuperação satisfatória, exceto aqueles que apresentaram complicações graves, intercorrências clínicas, que a gente chama. No curso dessa infecção apareceram outros problemas que agravam o quadro, os pacientes vêm a óbito. O obituário, nesses casos, é muito pequeno. Esclarecendo para os nossos telespectadores, Dr. Aquiles, não é uma doença contagiosa. O contagioso é a infecção. Mas a síndrome em si não. Síndrome em si não. Nós vimos que tem casos que não tem nem manifestação infecciosa evidente. Né? Só 70% dos casos tem uma infecção associada ou uma infecção que se instalou previamente. Né? Existem aqueles casos que não tem uma infecção, mas a clínica é de Guillain-Barré. Existem algumas variantes, e isso depende de cada paciente, e que merecem, quando é exatamente um caso mais arrastado, é uma forma de Guillain-Barré que se torna crônica, mas a grande maioria dos casos são os casos de Guillain-Barré agudos, né? E que tem essa clínica bastante característica, que em 2 semanas o quadro está estabelecido. E é exatamente neste período que nós temos a melhor resposta para os pacientes. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a resposta terapêutica dos pacientes, e às vezes até você evita que esses pacientes evoluam para um quadro mais grave, e necessitando de cuidados intensivos, né? Quando você faz o diagnóstico mais precocemente possível, institui a terapêutica adequada, esses pacientes têm uma resposta muito boa, uma resposta pronta, e a gente tem uma melhora mais rápida e também evita que esses pacientes evoluam para os cuidados terapêuticos de UTIs. A nossa equipe foi na rua e entrevistou algumas pessoas que têm algumas dúvidas a respeito da doença. Vamos conferir? Existe cura para a síndrome? Existe cura sim para a síndrome de Guillain-Barré. Nós comentamos que, uma vez estabelecido o diagnóstico clínico e tendo a confirmação através de exames laboratoriais, existe uma terapêutica instituída em que os pacientes têm uma resposta muito boa, e cerca de 70% desses pacientes têm recuperação completa. Apenas um percentual pode evoluir com algumas sequelas, salvo aqueles casos que
que são as formas mais graves, as ditas formas fulminantes, em que esses pacientes evoluem a óbito, mas felizmente isso é um percentual muito baixo. Se não for tratada, a síndrome pode evoluir e causar complicações graves? Com certeza, aquelas formas ditas fulminantes, esses pacientes podem evoluir rapidamente para óbito, mas esses pacientes, uma vez assistidos com os cuidados de assistência respiratória, alguns pacientes necessitam de cuidados assistenciais de UTI, esses pacientes podem ter uma recuperação também muito boa. Na grande maioria dos casos, os nossos hospitais públicos, dispõem de uma estrutura capaz de dar o tratamento adequado a esses pacientes, inclusive com assistência de UTI e o tratamento medicamentoso indicado para esses casos, e eles têm uma recuperação muito boa. A recuperação é rápida? Existem alguns casos que têm uma recuperação rápida, mas dependendo de cada paciente, dependendo da estrutura orgânica de cada paciente, essa evolução pode ser rápida como pode demorar. Mas a grande maioria dos casos, em 2, 3 semanas, esses pacientes têm uma recuperação muito boa, e aqueles que sobrevivem, permanecem com algumas sequelas, essa recuperação pode durar 6 meses ou mais. Viver bem é sentir-se feliz na própria pele. Por isso, a Dermacare coloca à sua disposição uma equipe qualificada, equipamentos modernos, além de excelente localização. Dermacare, saúde na pele. Medical Jaracati, 3131-6400. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Bom dia, tudo bem? Estamos com a doutora Leia Costa, superintendente de epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Olá, Leia, bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui falando para vocês. Prazer é nosso de receber a senhora aqui no programa Raio X MA. Há confirmações de 14 casos até o fechamento do mês de julho, onde 3 pessoas, infelizmente, faleceram. Qual a situação do Estado hoje em relação à incidência da síndrome de Guillain-Barré? Nós tivemos, até o momento, realmente 14 casos. Dentre esses, 11 na população maior de 15 anos e 3 em menores de 15 anos. Por que nós fazemos a vigilância da síndrome de Guillain-Barré? Porque, na verdade, nós fazemos, a Secretaria de Saúde, a vigilância epidemiológica, faz a vigilância das paralisias flácidas agudas
em função da poliomielite, que já está erradicada no Brasil, porém existem ainda países na África que têm a poliomielite. Então, qualquer pessoa menor de 15 anos que tem paralisia flácida, fazemos a investigação. Dentre essas paralisias flácidas, a mais comum é a síndrome de Guillain-Barré. Então, nós tivemos 3 casos a partir do mês de março e abril, onde houve uma elevação do número de casos de dengue, de zika, por ser uma infecção viral e preceder a síndrome de Guillain-Barré, que não são só esses vírus, mas qualquer infecção respiratória ou gastrointestinal pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré. Então, nós ampliamos a faixa etária e fizemos a vigilância também nos maiores de 15 e realmente chegamos a esse número de 14 casos. Qual a estratégia do Estado para combater essa síndrome? Na verdade, não é uma doença transmissível, é uma doença neurológica de etiologia desconhecida. Nós temos estratégias para combater essas doenças virais que são causadas pelo Aedes aegypti, que no caso é dengue, zika, não temos chikungunya ainda, mas a qualquer momento pode chegar, porque o vírus já circula no Brasil. Então, o nosso foco, sim, de combate à doença que está na nossa responsabilidade são essas: dengue, zika e chikungunya. Porque são infecções virais que acometem o maior número de pessoas, né, e que, na verdade, são doenças que merecem que causa preocupação. Por exemplo, dengue, que pode levar a óbito, né? Zika, não, é uma doença mais benigna. Mas dengue realmente é importante para nós voltarmos a nossa atenção para o combate do Aedes aegypti. E quem tiver, quais são as unidades, caso quem está assistindo a gente agora estiver sentindo algum desses sintomas, os quais a senhora já citou? Então, quais são as unidades de saúde que estão oferecendo assistência à comunidade? No caso de Guillain-Barré, o que se recomenda é se procurar uma unidade hospitalar ou uma UPA que vai direcionar para os hospitais de referência aqui em São Luís, o Socorrão 1 e Socorrão 2, né? A própria Secretaria de Saúde do município já definiu esses hospitais e qualquer um, se alguma pessoa tiver um plano de saúde, pode ir para um hospital que tenha neurologista para dar o diagnóstico. Em relação aos medicamentos e as técnicas para o diagnóstico da doença, de que forma que o Estado está aprimorando isso? Olha, o tratamento da síndrome de Guillain-Barré, ele é feito por imunoglobulina. Nós tivemos uma reunião há uns 15 dias atrás, onde realmente juntamos todos os representantes da rede pública e privada do município de São Luís, das regionais também, e já ficou determinada a descentralização da imunoglobulina para esses 2 hospitais que eu já falei, o Socorrão 1, Socorrão 2, o Hospital Universitário, o Hospital São Luís e o Carlos Maceira. Então, esse medicamento já está disponível, né, na farmácia desses grandes hospitais, que antes ficava na FEME. A partir do momento que tinham necessidade, o neurologista solicitava e se perdia por algum tempo, pelo menos horas, mas agora não. O medicamento já está assegurado nos grandes hospitais de São Luís. Só lembrando a você que está assistindo a gente pelo programa Raio XMA, se você sentir um desses sintomas que foi citado, você pode se dirigir a qualquer uma das UPAs ou ao Hospital Socorrão 1 ou Socorrão 2. Lembrando, prevenir é sempre o melhor remédio. A paixão por carros antigos alimenta um laço afetivo. A Veraneio de 1974 traz a lembrança de um dos primeiros carros do pai, do qual ele aprendeu a dirigir. Nos finais de semana, o obstetra troca o consultório por uma garagem, onde trata e cuida dos seus xodóis, checando se está tudo certo com a parte mecânica dos carros. Os automóveis possuem documentação expedida pela Associação Maranhense de Veículos Antigos. O colecionador faz questão de manter a originalidade dos carros, exceto do Fusca de 1972, onde adaptou até ar-condicionado. Há 25 anos no mercado de trabalho, o ginecologista e obstetra Dr. Eduardo Figueiredo está aqui com a gente hoje para falar de uma de suas paixões. Sabe qual é? Ele é apaixonado por carros.
Doutor Eduardo, tudo bem? Tudo jóia, Rita. De onde surgiu esse hobby? Eu acho assim que todo mundo tem que ter um hobby, todo mundo tem que ter uma válvula de escape, né? Para aliviar as tensões do dia a dia, uma coisa que você possa fazer sem compromisso com horário, sem compromisso com prazos. E eu acho que desde criança eu sempre gostei muito de motores, de carros, tudo que cheira a gasolina. E aí a gente vai crescendo, mexendo nos carros do pai, nos carros dos amigos. E isso foi de uma forma muito natural, a gente foi às vezes comprando aquele carro que a gente não podia comprar quando era jovem, porque era muito caro. E agora ficando já um carro antigo, um carro mais barato. E a gente vai aos pouquinhos entrando nesse mundo que é o mundo do carro antigo. Falando em paixão, qual foi a sua primeira paixão? Qual foi o primeiro carro que você realmente decidiu colocar na sua coleção? O primeiro foi um Puma 78, que era um carro esporte da década de 70, um carro que na época era muito caro, que só as pessoas muito ricas podiam ter, e que com o tempo ele foi ficando desvalorizado, foi ficando mais barato, a gente comprou e arrumou todo, e assim, era um carro que desde criança a gente pensava em ter, né? Depois vieram os outros, por exemplo, a Veraneio, que foi o carro que meu pai teve quando eu era jovem. Foi o carro que eu aprendi a dirigir. Aliás, eu acho que essa é a grande motivação que leva um colecionador a escolher um determinado modelo. Aquele carro que o seu pai teve, ou o carro que o seu vizinho teve, você ficava olhando, o carro que você aprendeu a dirigir, um carro que de alguma maneira marcou o seu passado, marcou a sua história, e aí agora a gente pode realizar esses sonhos, né? Esses carros que o senhor tem na sua coleção, você sai com eles no dia a dia, a passeio, ou deixa ele realmente ali na garagem? Não, o carro é feito para andar. Se o carro ficar parado, ele estraga, né? Quanto mais você anda, melhor o carro fica. Mas claro que a gente não sai no dia a dia, até mesmo porque esses carros, muitas vezes, eles não são tão confortáveis quanto um carro moderno, né? E a questão da manutenção também, né? Então, ocasionalmente eu saio durante a semana e mais para passear mesmo nos finais de semana. E quais são os carros que fazem parte da sua coleção? A gente tem então um Fusca de 74, a gente tem dois Pumas, um de 78, um de 82 e uma Veraneio 74, né? Que era aquele carro que era usado como camburão de polícia, usado como ambulância. Aquele que cabe toda a família. Cabe toda a família, né? É interessante que esses carros eles chamam muita atenção no trânsito. Às vezes as pessoas em carros mais novos, carros mais luxuosos, passam fotografando. Realmente eles chamam muita atenção. E quem está nos assistindo agora? Hoje em dia, com a facilidade da internet, ficou mais fácil, vocês que são colecionadores, encontrar as peças para esses carros? Sem dúvida. A internet tem muitos sites especializados, tem lojas que vendem online. Então hoje em dia tem muita facilidade. Muita gente pode pensar que isso é um hobby caro, não é, as peças são baratas, uma coisa que é de fácil acesso, qualquer pessoa pode curtir essa paixão, né? Então, doutor Eduardo, agora um bate-papo rápido, palavras rápidas, que o senhor tem que resumir pra gente. Um livro. A Bíblia. Uma paixão. Os carros. Doutor Eduardo, nas horas vagas, quem é Eduardo Figueiredo? Uma pessoa normal, como outra qualquer, que gosta de ajudar os outros, e isso não só nas horas vagas, como também profissionalmente. E acho que esse é o sonho de todo mundo, ser feliz e fazer as outras pessoas felizes. Doutor Eduardo, mais uma vez nós agradecemos a presença do senhor aqui no nosso programa e por ter aberto a sua casa aqui pra gente. Eu que agradeço, obrigado. O nosso programa chegou ao fim, mas no próximo sábado eu espero você aqui às 10h30 da manhã na TV Difusora para saber muito mais a respeito da sua saúde. Tchau, até lá!